Olá, Executive Brasil, tudo bem? Eu sou a Mel, analista de Performance Management, e eu vou falar um pouquinho mais no treinamento de hoje sobre performing e como aplicar no time. Então, hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o que é performing a nível macro e micro, ver checklist para ver se você está conseguindo cumprir todos os pontos esperados, timeline e também o GCP. Então, antes de começar, o que é performing? Performing é a fase que sucede logo o building, então, depois da formação do time, toda a parte de construção de planejamento e tudo mais, e setar expectativas, é onde o time realmente vai, de fato, começar a performar, entrar em ritmo, rotina para atingir resultados esperados. Então, é onde a performance ela vai ser traqueada de forma individual e dentro do time também, e onde realmente vai acontecer, de fato, todo o trabalho operacional. E performing é dividido em três fases principais, de Resource Elevation, Performance Tracking e Support System. E aí, falando um pouquinho da primeira fase, que é a Resource Elevation, ela consiste nesses pontos principais aqui, de que vão garantir que vocês no dia a dia consigam, enquanto o líder está puxando ações que vão garantir que vocês possam alavancar os resultados, né? Então, o primeiro ponto é Practical Learning. Então, após a capacitação, passar todo o conhecimento funcional e conteúdo e tudo mais para o membro, na hora dele começar a colocar em prática, onde ele vai ver quais são os principais erros e aprendizados ali. Então, vai ser realmente aprendizado prático de como ele vai executar a JD e ter um acompanhamento muito próximo do team leader. E aí, quando que isso acontece? Entre a segunda e terceira semana de experiência do membro, aí logo após ter passado a fase de building, quando começa a performing mesmo, e aí depois que passou esse período de primeiras 2 semanas, acaba sendo uma coisa muito ongoing, que vai acontecendo nos team working times, o TL acompanhar como está sendo a desenvoltura do membro. O segundo ponto é o team working time, que é a ideia que vocês tenham toda semana um horário fixo, no qual todos os membros do time sejam presentes para trabalhar em conjunto. E aí depende muito qual é o foco da timeline operacional daquele momento, qual vai ser a temática, as metas, o que vocês vão fazer de job nesse período de tempo, é uma coisa bem dinâmica, mas a ideia é que vocês tenham esse momento de trabalho em conjunto toda semana. E vocês vão então setar ela lá, no início no Team Rules, na dinâmica de trabalho de vocês, mas vai acontecer depois de forma semanal. O terceiro ponto é o sistema de incentivo do time, e aí tem duas formas dela acontecer. Primeiro é criando um sistema de incentivo que faça sentido para os membros do time, naquele projeto, naquela área, e que se adeque a hábitos de vocês, então coisinhas bem simples, do tipo, levar os membros para festa ou pagar uma rodada de pizza se conseguirmos atingir tal objetivo. Ou então, caso o CL tenha um sistema de incentivo próprio ou a área acaba sendo uma função do TL não necessariamente fazer um sistema de incentivo para o time, mas de garantir que eles sejam engajados e participando do sistema de incentivo que está acontecendo no CL. E aí, quando que ele acontece? Ele acontece de uma forma ongoing, mas sempre revisando isso de forma semanal dentro da reunião de time. Então, como saber se o Artus Elevation está sendo 100% implementado no time? Primeiro ponto, se você fez capacitação prática sobre o processo de JD com o seu time. Segundo ponto, se depois dessa capacitação você está acompanhando o time com frequência para ver se de fato foi efetiva a capacitação ou tem que melhorar alguma coisa ainda. Terceiro ponto, se vocês têm um horário definido para o working time semanal. E quarto ponto, se vocês têm um sistema de incentivo dentro do time e que se adequa à realidade de vocês, ou então se os membros estão participando do sistema de incentivo do CL ou da área. Agora já vai para a segunda fase, que é de performance tracking, então tracking de performance tanto a nível individual quanto do time como um todo. Primeiro ponto é Accountability System, então o primeiro passo desse ponto é de setar mensuráveis escadas do projeto, individuais para cada membro, então cada membro tem noção dentro da sua JD, o que vai ser esperado dele, e cobrado de KPIs, ou seja, os indicadores de sucesso, e as MOS também, então qual é a mensurável final que vai indicar se ele está fazendo um bom trabalho, e que vocês tenham uma ferramenta que pode ser muito simples, como planilha, Pod e tudo mais, para fazer o acompanhamento e o time como um todo tem acesso a isso. E aí, quando que acontece? A atualização desse Accountability System é semanal, idealmente durante as team meetings. O outro ponto é Individual Tracking Meeting, então, que vocês tenham pelo menos uma vez por mês um espaço de touch point com cada membro de forma individual
para revisar a meta, o que foi atingido, o que ele está tendo dificuldade, coisa mais específica de cada membro mesmo, e para revisar o PDP que foi setado lá em Building. E isso acontece de forma mensal. Outro ponto também é o Weekly Review, que ela é para acontecer dentro da reunião de time de vocês, toda semana, para conseguir olhar para trás, como que foi a semana anterior, e colocar todos na mesma página, em relação a atingimentos, principais gaps, highlights, quais são os principais focos, responsáveis de projetos que vocês tenham também, e garantir que todos saibam o que está acontecendo naquele momento. Outro ponto é Monthly Review, então sempre que passar o outro mês, na primeira semana do mês seguinte, vocês dentro da reunião de time, olhar o mês passado em relação a como foi de resultados, entregas, mas muito também entender o que vocês devem manter dentro do projeto, o que tem que mudar, tanto de comportamentos quanto de estratégias, para que vocês consigam atingir resultados muito melhores. Então ele acontece de forma mensal, dentro da reunião de time de vocês, na primeira semana do mês seguinte, avaliando o mês anterior. Outro ponto é Quarter Review, então, dentro da experiência aí nas áreas, enquanto team leaders e membros, a gente vivencia um período de 6 meses de experiência, pegando sempre 2 quartos. E aí a ideia é sempre que passar um quarto e revisar o quarto anterior, olhando para algumas métricas, né, de atingimentos, o que não atingiu, o que vocês sentiram que aprenderam, o que podem melhorar para o quarto seguinte também, mas também revisar se os pontos que vocês setaram lá em Team Plan, dentro de Building, ainda fazem sentido, como o propósito de vocês, né, a ambição, os objetivos, as estratégias também. Se tudo isso faz sentido, o que tem que alterar ainda para se adequar à nova realidade de vocês nesse momento. E aí isso acontece uma vez por quarter, na reunião, ou no Team Days por quarter. E aí, show! Como saber, então, os Performance Track está sendo 100% implementado no time de vocês. Primeiro, se todos no time têm uma meta do projeto individual clarificadas. Segundo, se vocês têm uma ferramenta de tracking de atingimento dessas metas. Terceiro ponto, se todos os membros possuem tracking individual mensal. Quarto ponto, se vocês fazem a revisão semanal dos atingimentos do projeto na semana anterior. Se vocês fazem a revisão mensal dos atingimentos do projeto no último mês. Se vocês fazem revisão por quarto dos resultados do projeto e principais evoluções. E se vocês fazem revisão por quarto também dos pontos setados em Building, como objetivos, metas, propósitos e estratégias. E aí a terceira fase de performance é sistema de suporte, né? Support System. E aí, primeiro ponto é Lead Space, ou seja, nós enquanto líderes somos responsáveis aí não só pela entrega operacional dos membros, mas antes disso por desenvolver eles em habilidades de liderança para que eles possam estar aptos a performar da melhor maneira possível. E aí cabe a nós promover espaço de desenvolvimento ou discussões sobre que tipo de desenvolvimento de liderança eles estão tendo aqui dentro, muito com base no LDA. Então, principalmente lá nos pontos que eles setaram, que eles queriam desenvolver nessa experiência e ajudando a criar espaço para facilitar essa discussão sobre como está sendo isso até o momento. E aí, quando que isso é feito? Por quarter. E aí, sempre individual com cada membro. Outro ponto é Team Meeting, ou seja, ter a reunião semanal com o time para tratar dos principais tópicos do projeto em relação a como que vocês estão naquele momento de timeline operacional, quais são as principais metas, fazer divisão de responsabilidades de focos que vocês estão naquele momento e também utilizar esse espaço para fazer reconhecimentos e feedbacks, porque além de ser um momento para colocar todo mundo na mesma página e setar os principais steps do projeto, é um momento que vocês têm enquanto time, uma vez por semana, e aproveitar esse momento conjunto também é muito importante. E quando que isso acontece? Semanalmente. Outro ponto é de O2O, que é um touchpoint mensal e individual com cada membro, onde vocês vão utilizar para revisar PDP e também para facilitar algumas outras dinâmicas para avaliar o desenvolvimento do membro até aquele momento e next steps que ele tem, se necessário. E também pode ser feito feedbacks individuais, tanto do líder para o membro ou membro para o líder também. E também passar reconhecimentos que sejam necessários, assim. E aí, quando que isso acontece de forma mensal. E aí, outros pontos também é sobre Team Days. Então, Team Days é um momento que acontece aí por quarto, então pelo menos 2 vezes durante a experiência de time, que é um momento muito focado em construção de time, lá no início da experiência, conexão e reconexão de time.
e também muito focado em planejamento de metas, estratégias e focos do projeto no geral. Então, é um momento muito para construir e co-construir com o seu time. Outro ponto também é de feedbacks, então sempre facilitar espaço para feedbacks dentro das reuniões de time, dentro de O2O, team days ou track individual, podendo acontecer de uma maneira individual ou em alguma dinâmica de 360, na qual todos os membros do time dão feedback entre si. E quando acontece de maneira ongoing. E aí, como você faz para saber se você está conseguindo implementar o support system de maneira 100% dentro do time? Primeiro ponto, se você promoveu espaço para facilitar desenvolvimento de liderança para o seu time, se o seu time possui uma reunião semanal sempre no mesmo horário, se os membros têm o show mensal, se vocês têm pelo menos um chinês a cada quarto, ou seja, 2 durante a experiência, e se vocês realizam feedbacks com frequência para facilitar o desenvolvimento dos membros do time, seja de maneira individual ou da equipe como um todo. E aí, revisando o timeline, de acordo com os pontos que tem que acontecer semanalmente, mensal, quarter e ongoing. Então, semanal tem que acontecer a Weekly Review, a Accountability System, Team Meetings, Team Working Time e Team Incentive System. Mensalmente tem que acontecer o 2O, Individual Tracking Meeting e Monthly Review. Por quarter, Team Days, Quarter Review, Lead Space e de maneira ongoing, Feedbacks e Practical Learning. E aí um DCP, de uma entidade que conseguiu mandar muito bem em performance, em cenas no geral, mas principalmente em performance, que foi a exec em João Pessoa. Então eles tiveram, overall, sim, 37% de performance entregue no semestre 18.2. E aí aqui eles contaram um pouquinho mais sobre como que eles conseguiram garantir essa entrega muito positiva. Primeiro ponto foi educação sobre Team Standards para o Célio como um todo. Então, não só educação para o TLB, mas para a membresia também desde a indução funcional, para criar esse mindset de que os líderes têm que fazer a aplicação de Team Standards sim dentro do escritório. Segundo ponto, de presença. Então, sempre que possível, usar todos os espaços que fossem disponibilizados para falar sobre Team Standards. Então, desde momentos com o EB, com o TLB ou só com a membresia. Fazer também lançamento mensal de calendário de Team Standards com todas as deadlines bem clarificadas, para que todos os times estejam na mesma página em relação a essas entregas. Fazer tracking forte e semanal de Team Standards. Também um report mensal e relatório de Team Standards entregas a nível macro, para o CL e micro, por time também. Então, assim, conseguiam ter claros os gargalos e tentar next steps. E aí também, por último, os próprios VPs e Chelsea Systems Next Steps para conseguir melhorar a entrega de Team Standards. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida fica à disposição. Aqui tem meu telefone e meu e-mail. E é isso. Tchau, tchau.